E aí, rapazes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo sob controle aí? Aqui a gente tá estreando um quadro novo, vamos dizer assim, o Notícias Worlds Beyond, né? Onde eu vou estar tratando sobre coisas novas que saírem aí sobre o Shadowverse Worlds Beyond. Anúncios de cartas, provavelmente, notícias interessantes aí sobre o jogo, né? Ele vai estar sendo lançado agora aí no dia 17, próxima terça-feira. Na real, eu queria ter lançado esse vídeo já antes, mas aquela coisa, tô aprendendo a editar e tudo mais, e como vocês podem ver aí, a própria gravação ela tá um nível bem amador. Mas é o que o produtor de conteúdo noob de vocês pode apresentar aí no momento, então, apesar dos pesares, espero que isso possa ajudar alguém aí e que seja do agrado aí do pessoal também. Esse vídeo vai estar correndo gameplay ali no fundo. Eu vou estar mais falando, né? Então, caso não queiram dar uma espiada no gameplay que já foi apresentado do Shadowverse Worlds Beyond, vocês podem deixar aí o vídeo rolando no fundo também, sem problema, que o principal vai ser o que eu vou estar comentando aqui. Primeiro de tudo, esse gameplay aí, como tá no próprio vídeo aí, foi capturado ali pelo Ignideus, né? Que é um criador de conteúdo gringo aí, que pelo que eu vi ele comentando, ele faz a cobertura de Shadowverse do primeiro jogo já tem 8 anos, né? Então ele foi convidado para um evento da imprensa, né? Em Taipei, em Taiwan, onde teve esse teste, né, para alguns criadores de conteúdos e pessoal do jornal e tudo mais. O jornal de jogos aí tá testando o jogo e foi ali que ele capturou esse gameplay aí em HD. Como eu disse, eu tá deixando aí rolando no fundo do vídeo. Esse evento foi basicamente esse teste e uma entrevista, né? Com o Yuto Kimura, que é um produtor dentro da Cygames, que é o produtor responsável aí pelo Shadowverse Worlds Beyond, né? E, bem, faça um desafio aí, tomem um shot para cada vez que eu falar Worlds Beyond nesse vídeo aí, porque a entrevista eles vão estar falando bastante nesse nome ali também. Eu peguei a parte da entrevista, tá? Traduzi aqui pro nosso PTBR. E por traduzir, vocês entendam que eu peguei a entrevista e joguei no Google Tradutor e arrumei o que tava escrito estranho aqui para ficar soando direitinho. Então, é isso. Mas essa entrevista tá tanto no canal do Ignideus, que ele fez a cobertura também, e no site shadowversemagazine.com. O site tá em japonês, mas tem a opção no cantinho ali para trocar para inglês, caso vocês queiram dar uma olhada na entrevista na íntegra aqui. Eu dei um pouquinho mais uma focada no que interessa mais ao gameplay, tem algumas outras coisinhas aqui, mas lá eles falam bastante sobre o Shadowverse Park, mais algumas outras questões que eu deixei de fora para não se alongar muito. E falando em alongar muito, vamos dar sequência já, para o vídeo não ficar muito comprido, que diferente dos gameplays ali de live que eu coloco nesse canal e tudo mais, esse vídeo aqui tem o intuito de ser um pouquinho mais curto e direto, não ficar horas aí, que nem as outras gravações. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu peguei aqui, eles perguntaram: Shadowverse celebrará seu 10º aniversário esse ano e continua sendo um título consistentemente popular entre muitos jogos para smartphones. Shadowverse Worlds Beyond estava originalmente programado para ser lançado em 2024, mas com seu antecessor se aproximando do seu 10º aniversário, por que vocês estão lançando outro jogo de serviço ativo nesse momento? Qual a intenção por trás de lançá-lo como uma sequência independente e totalmente nova, ao invés de uma atualização do jogo existente? Aí aqui abre aspas pro Kimura, né? Ele responde:
Operamos o Shadowverse original há cerca de 9 anos, e quando pensamos em desenvolvê-lo por 20 ou 30 anos, reconhecemos algumas limitações técnicas. Sentimos que era necessário recomeçar com um novo aplicativo. Ao criar um novo aplicativo, podemos oferecer a diversão de uma experiência de jogo nova, e ele também se torna um ponto de entrada mais acessível para novos jogadores. Acreditamos que, quando você jogar, entenderá nossas intenções. Então aguardem ansiosamente pelo novo título. Então, aqui já uma notícia gigante, né? Que os caras pretendem desenvolver esse jogo que vai ser lançado agora por 20 ou 30 anos, pelo menos em tese. Então isso é muito tempo. O primeiro jogo já durou bastante, como eles estavam dizendo aqui, 9 anos, vai fazer 10 em breve. Esse primeiro jogo ali, o Shadowverse, eu joguei até a expansão onde teve a Bela e a Fera. E dali pra frente eu acabei não jogando mais, mas eu joguei uma boa quantidade de tempo até. Pra um card game digital, eu digo que é muito. Foi muito bem aproveitado esse tempo. Eu parei por outros motivos, eu gostaria de ter continuado jogando. Então acabei ficando bastante animado quando anunciaram que ia ter o Worlds Beyond aí. E a própria preparação desse canal foi pra fazer uma cobertura melhor um pouquinho desse jogo, esses meses aí que eu tava fazendo live, mas pra poder me preparar, ver como é que funcionam as ferramentas, porque eu tinha experiência zero com streaming, também com gravação de vídeo, esse vocês podem estar vendo agora, né, que a minha experiência é zero, mas é, fico bastante feliz aí de poder dar andamento com essa sequência, né. Agora vamos para a próxima pergunta. Aqui. Jogos de cartas competitivos, com sua construção de decks, regras de batalha e diversos efeitos de cartas, muitas vezes dão aos novos jogadores a impressão de uma grande barreira de entrada. Isso pode ser particularmente frustrante para quem é novo em jogos de cartas. Como Shadowverse Worlds Beyond guiará os novos jogadores nesse sentido? A resposta do Kimura. Preparamos um tutorial bastante abrangente dentro do jogo. Embora não possamos compartilhar muitos detalhes nesse momento, o modo de prática inclui um recurso de aconselhamento de IA, beta, para ajudar os jogadores a aprender como progredir no jogo em um ambiente prático. Além disso, estamos preparando diversos conteúdos para novos jogadores também fora do jogo, e esperamos que eles se sintam confortáveis ao começar a aproveitar o jogo. Aqui ele comenta, né, que então a gente vai ter uma espécie de mascote, né, do jogo que vai ajudar o pessoal que é novo aí a aprender como é que joga no modo de treinamento. A gente não tem muita noção ainda de como que vai ser, eles não mostraram muito sobre isso, mas aparentemente vai ter uma pessoinha ali, um mascote te dizendo olha, você pode ativar tal mecânica nesse momento, e enfim, né? Ensinar o pessoal aí como é que funciona. Até porque o Shadowverse não é exatamente muito difícil de aprender. Ele pode ser mais difícil ali de masterizar, mas acho que é um para a entrada do pessoal, ainda mais com um aconselhamento ali, mesmo que seja por IA, acho que funciona bem. Aqui ele fala também que eles estão desenvolvendo atividades fora do jogo. Eu imagino que isso aqui seja referente ao Shadowverse Park, o que deve ser muito parecido com a Hub Area, né, do Granblue Fantasy Versus, que é o game de luta ali da Cygames. A próxima, também referente aí a novos jogadores, né? Para novos jogadores que nunca jogaram Shadowverse antes, como a equipe de desenvolvimento planeja atraí-los? Aí a resposta do Kimura. A apresentação visual da última geração e a experiência de jogo dinâmica, que chamamos de Super Evolução, não só proporcionam ainda mais diversão, como também facilitam a diversão casual dos jogadores. Embora não possamos revelar muitos detalhes nesse momento, novos recursos como o Parque Shadowverse foram adicionados, permitindo que os jogadores aproveitem o jogo com amigos e outros jogadores, né? Que ele toca um pouquinho na mecânica de Super Evolução, né? Que eles trouxeram aí nessa versão do jogo, que o que
distinguia o Shadowverse original era a mecânica de evolução, né? Que você podia gastar os pontos de evolução a partir de determinado turno para deixar seguidores mais fortes, né? E ativar efeitos especiais de seguidores que tinham essa mecânica de interagir com a evolução e ativar alguns efeitos. Ele comenta um pouquinho sobre o Parque Shadowverse também, que eu tinha comentado antes, então eles estão apostando mais nessas mecânicas diferentes aí e uma apresentação visual aí mais elaborada também, né? Essa aqui é um pouquinho comprida, mas vamos lá. Muitos novos personagens já foram revelados para Shadowverse, mas o esboço da história do novo título, Shadowverse Worlds Beyond, ainda não parece muito claro. Você poderia nos contar um pouco sobre o tipo de história, que tipo de história o novo título terá? Além disso, parece que personagens de Shadowverse também aparecerão no novo título. Como será o relacionamento entre personagens de ambos os títulos? A resposta. Não podemos entrar em detalhes sobre o conteúdo da história nesse momento. No entanto, dessa vez, em vez do tradicional drama em grupo envolvendo muitos personagens interligados, a história é estruturada para focar em um protagonista diferente em cada capítulo, desenvolvendo narrativas independentes para cada um. Além disso, nessa história, indivíduos escolhidos de vários mundos participarão de uma batalha chamada Banquete dos Lobos. Todos os personagens principais participam desse Banquete dos Lobos, e cada um se lançará na batalha com diferentes motivos e sentimentos. Aqui ele deixa claro, então, que o foco da história vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais centrado nos protagonistas ali, em vez deles todos interagirem, como era na história ali do primeiro jogo, né? Que vai ser um pouquinho mais separado. Eu acho que vai ser legal, porque sempre achei os personagens do primeiro Shadowverse bastante rasos, assim. Então eu espero que aqui eles consigam dar uma aprofundada melhor nos personagens. Não quer dizer que eles não vão interagir, né? Todos eles participam desse evento aí chamado de Banquete dos Lobos, que parece ser uma disputa, né? Ser um combate ou algo nesse sentido. Então eles vão interagir em certos momentos, mas como ele deixou bem claro aqui, vai ser mais focado. Então acho que vai dar um upgrade aí na história aí da campanha também, né? Essa próxima pergunta, aí a resposta é bem mais extensa. Ele vai falar sobre ali o conceito de superevolução. Mas vamos ver aí a pergunta, né? Vi um novo recurso chamado superevolução no jogo. Ele traz benefícios completamente novos para cartas específicas. E achei muito legal. Como surgiu a ideia de superevolução? Do ponto de vista do desenvolvimento, você poderia nos dizer o que desencadeou ou inspirou essa ideia? É a resposta do Kimura, né? Abre aspas. O gatilho foi quando as regras de batalha de Shadowverse Worlds Beyond estavam praticamente finalizadas, e eu sugeri que deveríamos adicionar uma regra de destaque que representasse uma nova geração de jogos de cartas digitais. Naquela época, havia várias ideias além de Super Evolução, mas no final das contas decidimos que Super Evolução, que aprimora ainda mais a mecânica de evolução, o mecanismo de batalha mais característico de Shadowverse, era mais adequada para sua posição como um novo título na propriedade intelectual de Shadowverse. O conteúdo de Super Evolução passou por muitos ajustes durante o processo de desenvolvimento. Um deles foi tornar o corpo do seguidor super evoluído maior para criar um design visualmente impactante. Com base nesse efeito visual, também projetamos mudanças nas habilidades. Por exemplo, derrubar seguidores inimigos derrotados e mandá-los voando em direção ao líder do oponente para causar dano adicional, tornou a Super Evolução um sistema espetacular e único. Como resultado, tornou-se um sistema com um impacto significativo para os jogadores que desejam desfrutar de batalhas de cartas casualmente, e para jogadores avançados aumentou a diversidade de combos finais e opções letais, permitindo pesquisa e exploração mais aprofundadas. Esperamos que todos experimentem a diversão sem precedentes das batalhas de cartas através da Super Evolução. Aqui ele comenta como é que eles tiveram a ideia, como é que foi o processo aí para criar esse conceito de Super Evolução, né? No Worlds Beyond, ao invés de o primeiro jogador ter 2 pontos de evolução e o segundo ter 3,
a evolução normal, os 2 jogadores vão ter 2 pontos. E a super evolução, que eu acredito que pode ser usada a partir do turno 6, 6 ou 7, também vai ser 2 pontos para cada um. Então não vai ter mais essa vantagem do segundo jogador de ter um ponto de evolução a mais para tentar recuperar o tempo na partida, né? Recuperar o ritmo. Então, outra coisa, todas as evoluções dá mais 2 e mais 2 nos seguidores, e a super evolução dá mais 3 e mais 3. E cada uma pode ativar efeitos diferentes ali de acordo com a carta, se ela tiver ali a carta, tiver alguma relação com o conceito ali de evolução. Pode ser que ela tenha um efeito para ativar quando evolui, ou outro efeito para ativar quando super evolui, e aí vai variar de carta para carta, né? Outra coisa, o seguidor super evoluído, quando ele luta no primeiro turno ali que ele é super evoluído e tudo mais, ele não toma dano, né? Então você pode super evoluir e dar porrada no follower do oponente, ele não vai tomar dano de volta. Agora aqui a última pergunta, né? O sistema de pontos de jogo bônus parece dar ao segundo jogador uma vantagem significativa, facilitando a invocação de cartas poderosas no final do jogo. Como a equipe de desenvolvimento planeja ajustar esse sistema para manter o equilíbrio do jogo? Que é a resposta do Kimura. Como premissa, em jogos de cartas 1 contra 1 baseados em turnos, o jogador que começa tende a ter uma vantagem significativa. Em Shadowverse, para equilibrar as taxas de vitória entre o primeiro e o segundo jogador, demos vantagens ao segundo jogador, como comprar mais cartas no primeiro turno, ter mais pontos de evolução, poder evoluir primeiro e introduzir cartas particularmente poderosas para o segundo jogador. Isso ele está se referindo ao que eles fizeram no primeiro jogo ali para deixar as taxas de vitória equilibradas entre o primeiro e quem começa, né, a partida e quem vai de segundo. Que é uma verdade que ele falou, em jogos de cartas aí normalmente quem vai primeiro tem uma vantagem muito grande por causa da questão do conceito de ritmo, né? Eles colocaram essas mecânicas aí para balancear. Mas aqui ele segue a resposta agora com como eles fizeram em Worlds Beyond, né? Em Shadowverse Worlds Beyond, mantendo o elemento de poder evoluir primeiro, introduzimos recentemente a regra de pontos de jogo bônus. A equipe de desenvolvimento conduziu testes extensivos em larga escala, e já confirmamos a partir dos dados de batalha que as taxas de vitória entre o primeiro e o segundo jogador estão equilibradas. É claro que, mesmo após o lançamento do jogo, monitoraremos continuamente os dados de batalha dos jogadores e se algum problema for identificado, pretendemos fazer ajustes e respostas rápidas. Aqui ele está comentando por que eles colocaram também essa mecânica de pontos de jogo bônus, né? Já que agora os 2 jogadores ali começam com a mão de 4 cartas e podem dar um mulligan de 4 cartas ali também. Eles retiraram algumas mecânicas que davam vantagem para o segundo jogador para equilibrar a partida, né? E eles acabaram colocando esse sistema de pontos bônus. Se eu não me engano, até o turno 5 você tem um ponto bônus a mais que você pode gastar ali para aumentar o custo das cartas que você pode jogar num turno. E depois do 6º turno você ganha outro. E eles não acumulam. Então você tem que usar aquele ponto bônus até o turno 5. Senão você vai perder ele se você não usar. E depois do turno 6 pra frente você tem outro. E sim, aparentemente dá pra chegar no turno 10, usar esse ponto bônus e ter 11 de custo pra jogar suas cartas. Eu tenho certeza que isso em algum momento vai resultar em algum combo letal aí pra deletar o oponente. Então, no momento eu acho que não tem isso pelas cartas que foram reveladas, né? Eu, pelo menos pelo que eu vi, eu não cheguei a notar nenhum letal principalmente com esse ponto bônus aí do turno 10. Mas eu tenho certeza que isso eventualmente vai acontecer aí em algum momento, né? Bem, galera, como eu tinha comentado, é isso aí. Tá? Eu trouxe só a parte da entrevista para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito massivo aí também. A entrevista na íntegra tá no Shadowverse Magazine, como eu disse, eu vou colocar o link
aí na descrição. E eu vou deixar o link do canal do Ignideus aí também, para quem quiser dar uma olhada, que ele também é um produtor de conteúdo grande aí sobre Shadowverse aí na gringa, né? No mais, agradeço quem tiver assistido. Quem quiser me acompanhar lá na Twitch, eu certamente vou fazer live aí do jogo. Vai ser muito bem-vindo aí. Valeu aí, galera, e até o próximo aí, Notícias do Worlds Beyond. Abraço!